Um lampejo de suspeita surgiu em seu coração enquanto ponderava, mas por que há de repente tanto medo? Um sopro que foge por centenas de milhas. De repente, a imagem de Lu Xiaojie brilhou em sua mente, acompanhada de um pensamento que a atingiu: o Júnior Du, líder da seita da espada, é a nossa ressurreição? Poderia ser que a pessoa de antes era o líder da seita da espada? O mestre do salão, com um rosto sombrio, tinha uma respiração instável. Ele caiu em silêncio, seus olhos brilhando com um olhar feroz, pensando secretamente: Lu Xiaojie, o jogador de Weiqi do céu. Apenas um olhar para ele da última vez e eu perdi um olho. Ele cerrou os dentes de raiva, amaldiçoando secretamente: não tenho medo de você, é apenas que o momento de encontrá-lo ainda não chegou. Além disso, mesmo estando aqui a centenas de milhas de distância, ele ainda virou a cabeça, e seus olhos de repente brilharam intensamente. Uma luz vermelha profunda irradiou, a aura cheia de intimidação. Ele pensou: eu ainda posso te observar. Em seus olhos, a imagem de Lu Xiaojie estava vividamente presente, de pé sobre as folhas junto com Xin Yan e a irmã Xunqiu Montanha. Abaixo da superfície do lago, Shen Qi emanava, misturando-se com uma inexplicável sensação de insuficiência. Ele secretamente pensou: eu encontrei. Desse lado, Shen Qi inclinou a cabeça para frente e para trás, fazendo sons de estalos estranhos. Jian Xinyan o viu, seus olhos piscando de surpresa, e então perguntou: como ele ainda está vivo? Ao ouvir isso, Pei Qianqia não conseguiu esconder sua curiosidade, virou-se para ela e perguntou: tio, você o conhece? Seu olhar se fixou nele, observando constantemente cada movimento. Jian Xinyan assentiu levemente e respondeu: sim, mas ele morreu há 10 anos. Assim que terminou de falar, o rosto de Pei Qianqian ficou pálido, sua voz gaguejou: morto? Então por quê? Em sua mente, uma série de perguntas surgiu: ele não está em pé ali? Poderia ser que ele é um fantasma? Ela rapidamente levou a mão à boca, incapaz de esconder seu medo. Ela deu um passo para trás, se escondendo atrás de seu tio, seus olhos já não ousando olhar diretamente. Jian Xinyan ainda estava focada nele, seus olhos profundos em pensamento. Ela franziu a testa, percebendo: claramente a energia ao redor dele não é que espiritual. Deve haver outra razão. Nesse momento, o painel do sistema apareceu inesperadamente: você ativou um enredo de personagem importante. Você gostaria de aceitar a missão? Como se tivesse antecipado isso, Lu Xiaojie sorriu maliciosamente, pensando consigo mesmo: eu disse, como o chefe principal não iria ativar uma missão? Claro que eu vou aceitar. O sistema continuou a exibir os detalhes da missão principal: criar um distúrbio significativo para fazer o mundo perceber a ressurreição de Shen Qi. Missão intermediária: prender Shen Qi aqui, com um limite de tempo de 30 minutos. Missão final: matá-lo no local. Lu Xiaojie colocou a mão no queixo, uma expressão arrogante em seu rosto. Ele pensou consigo mesmo: isso é bem interessante, há até níveis de missão. Imediatamente, ele ativou sua habilidade para analisar o oponente. Um círculo do sistema apareceu diante de seus olhos. Em sua mente, continuou pensando: vamos ver que tipo de poder esse garoto tem. O sistema começou a escanear o perfil de Shen Qi e resumiu: nome, Shen Qi. Nível do personagem, nível 51. Status, enfraquecido. Nota: o corpo do oponente contém um fragmento de Jade da alma. Atualmente em processo de absorção do fragmento de Jade da alma. Após entender seu oponente, Lu Xiaojie sorriu levemente e convocou sua espada. Um fluxo de energia escura envolveu sua mão, exalando uma aura perigosa. Ele pensou consigo mesmo: status enfraquecido? Isso é realmente muito bom. Diante da indiferença de Lu Xiaojie, Shen Qi começou a perder a paciência. Ele franziu a testa e perguntou: quem é você? Lu Xiaojie respondeu de cima, como se irradiasse uma aura brilhante que ativava sua técnica.
A técnica do vento espiritual se desdobrou, e ao seu redor, folhas de outono flutuavam no ar, apresentando uma figura imponente enquanto ele respondia, líder da seita Mo. Ao ouvir isso, Lu Xiaojie curvou ligeiramente os lábios, sua expressão contemplativa, e murmurou, a seita Mo ignora. Shen Qi lançou um olhar cauteloso para seu júnior da montanha Xunqiu, seus olhos precavidos em relação a eles. Ele pensou consigo mesmo, esta pessoa é apenas de terceiro nível, não uma ameaça significativa. Mas as duas mulheres atrás dele. Seu cultivo é verdadeiramente impressionante. Seita Mo. Que tipo de seita é a seita Mo? Inclinando ligeiramente a cabeça, Shen Qi exibiu um rosto cheio de desdém. Ele disse, não tenho impressão dela. Ao ouvir isso, a expressão de Lu Xiaojie de repente escureceu. A imagem de cadáveres espalhados pelo chão e uma espada ensanguentada inscrita com um caráter surgiu em sua mente, agitando sua raiva. Ele cerrou os dentes e disse, Seita Mo, eu quase exterminei sua seita por você, e ainda assim você não tem impressão dela? Num piscar de olhos, ele desapareceu, deixando apenas uma brisa suave causada pela pressão que exerceu. Um golpe de espada com um poder impressionante foi desencadeado, mas, infelizmente, foi detido. Shen Qi ficou firme, peito estufado, encarando o golpe integrado de Lu Xiaojie sem hesitar. Em um instante, ele reconheceu as habilidades de seu oponente. Shen Qi perguntou, quarto nível de intenção de espada? Sim, respondeu Lu Xiaojie, enquanto girava sua espada diretamente em direção ao ponto vital de Shen Qi. Sentindo o perigo, Shen Qi imediatamente recuou para manter a distância. Lu Xiaojie comentou com orgulho, então você ainda não é meu par. A espada de Lu Xiaojie apontava diretamente para Shen Qi. Ao redor deles, gotas de água pareciam congelar no ar. Shen Qi permaneceu calmo, respondendo friamente, é mesmo? De repente, os olhos de Lu Xiaojie se arregalaram, seu rosto traindo descrença. Uma torrente das profundezas do oceano ergueu-se violentamente, cercando-o como uma jaula invisível. A poderosa força da água empurrou Lu Xiaojie para trás. Ele gritou alto, ah! De cima, observando a batalha, Jian Xinyan estendeu a mão para canalizar o poder espiritual. Um fluxo de poder espiritual amarelo, semelhante a raios, disparou diretamente para a frente. O fluxo de poder espiritual havia pegado Notchnafimane, e ele ainda não conseguia parar de gritar, ah! Sendo levantado sobre uma folha voadora por ela, ele continuou a se ajoelhar no frio. Com uma expressão jubilosa, ele disse, obrigado pelo resgate, duas lindas damas. Então, rapidamente dirigiu seu olhar para a feroz batalha abaixo. Com uma expressão feliz, ele pensou secretamente, mas agora, não tenho tempo para aproveitar mulheres bonitas. A transmissão ao vivo do líder do Secto Lu é minha missão. A transmissão ao vivo começou. Na tela, agora estava Lu Xiaojie. Corajoso, com uma mão atrás das costas e a outra segurando uma espada, ele estava de pé sobre a superfície calma da água. Seu Qi se espalhava com passos leves enquanto caminhava sobre a água, seu cabelo esvoaçando ao vento. De pé em meio às ondas fluídas, ele franziu a testa e disse, desapontado, este é poder da água. Por aqui, gotículas de água pairavam no ar. Lu Xiaojie, com um rosto cheio de orgulho, sorriu e respondeu, sim. As ondas turbulentas continuamente os cercavam. A cena era verdadeiramente surreal, e a batalha tornava-se mais intensa. Com um rosto repleto de intenção assassina, Lu Xiaojie lentamente puxou a espada da bainha. Uma luz azul emergiu, cercada por faíscas de relâmpago. Com um golpe descendente de sua espada, uma poderosa corrente de energia se rompeu continuamente. Seus olhos cintilavam com intensidade, e sua voz carregava um toque de raiva, nenhuma impressão? Tudo bem. Eu farei você se lembrar. Estando dentro do território de seu inimigo, Shen Qi permaneceu muito calmo. Ele estufou o peito, seu tom sarcástico, criança tola. Você se atreve a se chamar de eu na minha frente no nível 3? Ele balançou sua espada, e imediatamente um dragão marinho apareceu. Com um olhar frio,
Shen Qi continuou a insultar Lu Xiaojie. A arrogância e o orgulho só levam à autodestruição. Diante dessa ameaça, Lu Xiaojie apontou sua espada, transbordando de intenção assassina, para Shen Qi. Ele avançou como um furacão, sua expressão inalterada, respondendo friamente: é mesmo? O choque entre suas espadas, imbuídas de poder destrutivo, criou uma onda de choque estrondosa. Suas energias, empurradas pela pressão, colidiram violentamente. A batalha se tornou cada vez mais feroz, e a luta estava longe de acabar. Eles atacavam um ao outro continuamente, com explosões acontecendo em rápida sucessão. Na tela do Livestream, o número de espectadores havia chegado a 666.688. O público não conseguia se controlar. Honestamente, esse chefe é muito bonito, com uma cabeleira cheia de cabelos prateado acinzentados, tsk, só de estar na frente de Lu Xiaojie claramente torna um pouco difícil de assimilar. 5 minutos. Quero todas as informações dele em 5 minutos. Alguém pode me dizer quem é essa pessoa? Podemos não nos perguntar tudo? Acima das folhas, Jian Xinyan e Pei Qianqian focavam na partida. Qianqian perguntou: tio, ele tem poder de fogo. Nunca ouvi falar de tal personagem, quem exatamente ele é? Ela pensou consigo mesma, seja algum tipo de espírito, ainda sem desviar os olhos da partida. Jian Xinyan, com uma expressão séria, respondeu: ele morreu muito cedo, então é claro que você não saberia, mas deve ter ouvido seu nome. A voz dela se aprofundou enquanto continuava: ele é Shen Qi, do Pavilhão da Espada. Ao ouvir isso, a boca de Pei Qianqian se abriu em choque, e ela não pôde deixar de perguntar com espanto: Shen Qi? Ela entrelaçou as pequenas mãos, sua expressão um tanto empolgada, perguntando ansiosamente: antes de eu nascer, ele era lâmina de fogo, a pessoa de despertar de atributo, não era o Shen Qi que se tornou famoso em todo Tianshun como o júnior do líder do Pavilhão da Espada? Jian Xinyan respondeu suavemente: isso mesmo. A transmissão ao vivo gradualmente se tornou animada enquanto todos testemunhavam Lu Xiaojie e o chefe batalhando sem fim. Em nosso secto, todos costumam falar dele. A lenda diz que, em seus primeiros anos, ele era muito adorável e era considerado pelo líder do secto como um sucessor inutrido. Uma pessoa continuou: eu ouvi do sectório da espada. Ouvi meu sênior mencionar isso antes, suspeitei que meu sênior tivesse uma paixão secreta por ele quando era mais jovem. Só para acrescentar, meu sênior é homem. A história diz que meu sênior era seu júnior. Então, estou, portanto, conhecendo meu ancestral? Então, o que estamos esperando? Não precisamos ser verbosos, vamos enfrentá-lo rapidamente. Droga, seu ancestral está prestes a ser abatido. As espadas foram continuamente desenfreadas, e Lu Xiaojie não se conteve, ele lutou incessantemente. O choque de suas técnicas fez a água do mar espirrar ao redor como uma explosão de bomba. A audiência continuava discutindo: parece que o líder do sectório Lu está sendo reprimido, Xiaojie vai perder? Se Xiaojie perder, e quanto a mim? Ele não está acima do nível 50? Xiaojie já matou antes, não é? De cima, Jian Xinyan observava silenciosamente. Ela, com um ar contemplativo, pensou consigo mesma: o Aoge, afinal, é apenas um nível 3, lidar com um oponente de 5º nível ainda é muito difícil. Ela pensou novamente: essa pessoa reconheceu meu cultivo de 6º nível, mas ainda não fugiu. Assim que esse pensamento cruzou sua mente, ela gentilmente fechou os olhos e se transformou em vestimentas de batalha. Em apenas um momento, Jian Xinyan vestiu uma armadura de ferro majestosa, segurando uma lança afiada, com correntes de poder fluindo fortemente. Ela pensou consigo mesma: embora eu não saiba do que ele depende, se ele ousar ferir meu Xiaojie, eu devo matá-lo. Vendo seu comportamento feroz e ameaçador, Pei Qianqian ficou assustada e pensou: HMPH, ela está planejando fazer um movimento? Muito bom, de fato ninguém deve tocar em seu Xiaojie. Apesar de continuar se defendendo, Lu Xiaojie ainda estava sendo forçado a recuar. Ele avançou como um tigre pulando sobre sua presa,
com um sorriso convencido enquanto zombava, apenas esse nível se atreve a me chamar de eu? Lu Xiaojie levantou sua espada na frente dele, sua expressão revelando preocupação. Ele pensou secretamente, de fato, mesmo neste fraco estado de quinto nível, ainda assim permanece um quinto nível. Eu preciso vencer rápido, caso contrário, minha condição só vai piorar. Ele fechou os olhos com força, e um fluxo de brilho apareceu enquanto pensava consigo mesmo, embora no nível 31 eu não seja páreo para você. Ele apenas acenou com a mão, e a aura ao seu redor de repente rompeu como um vulcão, fazendo com que Shenki parasse abruptamente, subindo de nível continuamente, cada nível aumentando sem pausa. Diante dessa força subitamente avassaladora, Shenki cobriu o rosto com uma mão, franzindo a testa surpreso. Na calor da batalha, esse garoto tem tais métodos, subindo de nível em tão pouco tempo. Ele pensou consigo mesmo, só conheço o Dawn Lord Sword Sovereign. Acima, os dois estavam igualmente astonados. Jian Xinyan pensou consigo mesma, Xiao Jie, ele está rompendo na calor da batalha. Ao lado dela, Pei Qianqi ofegou e disse urgentemente, Lu Tiu já alcançou instantaneamente o nível de terceiro rank grande conclusão. Ele gradualmente abriu os olhos, uma onda de energia poderosa girando neles, seu cabelo soprando ao vento. Lu Xiaojie observou silenciosamente o que espiritual agitado ao seu redor, esse é o terceiro rank grande conclusão. Ele pensou, com uma expressão satisfeita, já que quero subir de nível, então vamos direto para o nível mais alto. Afinal, tenho quase 10 milhões de pontos de experiência disponíveis para usar. Lu Xiaojie sorriu maliciosamente e pensou consigo mesmo, além disso, há mais um ponto. Quando se deseja romper para o nível maior, uma missão de avanço adicional será concedida. Shenki desta vez, talvez o sistema me permita escolher o alvo da missão. Assim que o pensamento terminou, o painel do sistema apareceu. Ao ver isso, ele sorriu com arrogância, aqui vem, completar a missão principal e a missão de avanço juntas. Um trabalho ganha duas recompensas, os capitalistas teriam que fugir de mim. O painel do sistema exibia muitas opções de missão de avanço, ouro, azul, roxa e laranja. Ele declarou confiantemente, claro, é a laranja, matar Shenki. Os requisitos da missão laranja apareceram, missão de avanço, encontrar a lua roxa dos cultivadores demoníacos escondidos na escuridão e matá-la. Imediatamente, ele olhou ao redor, um pensamento passando pela sua mente, não esperava que os cultivadores demoníacos ainda estivessem escondidos neste lugar escuro. Não dando a Lu Xiaojie um momento de paz, Shenki avançou, cheio de intenção de matar. Cercado por 3 ferozes monstros, criados a partir do poder espiritual. Ele gritou alto, e daí se você conseguiu superar? Você ainda é apenas um terceiro nível. Uma explosão alta ocorreu devido ao choque de energias, espalhando água do mar por toda parte. Lu Xiaojie inclinou ligeiramente a cabeça, seus olhos afiados cheios de descontentamento enquanto pensava, embora existam os cultivadores demoníacos escondidos nos cantos sombrios, a tarefa urgente agora ainda é matar Shenki. As ondas se aproximavam dele como tigres atacando suas presas. Ele permaneceu calmo, mantendo-se firme em meio ao mar revolto. Golpes de espada afiada foram liberados, e num piscar de olhos, Shenki estava diante dele. Com um tom de zombaria, Shenki disse, HMPH, você acha que pode me deter com isso? Ele avançou em direção a Lu Xiaojie, seu rosto um tanto irritado, cerrando os dentes e continuando, você é de fato um gênio, até mesmo semelhante ao santo da espada de anos passados, superando no mesmo nível, ambos jovens. Ele brandiu sua espada, cheia de poderoso ki espiritual, em direção a Lu Xiaojie, seu rosto cheio de ressentimento enquanto adicionou, mas se fosse eu naquela época, eu poderia te matar em apenas alguns instantes. Outra explosão ressoou, sacudindo uma vasta extensão do mar. Após a névoa etérea, suas figuras gradualmente emergiram. Lu Xiaojie havia bloqueado com sucesso aquela habilidade de espada. Ele sorriu e respondeu, considere isso como eu percebendo-a. Com um semblante determinado, Lu Xiaojie continuou a zombar, dizendo, seu rosto está cheio de inveja. Ao ouvir os insultos de Lu Xiaojie, Shenki quase ficou louco,
balançando sua espada incessantemente e gritando furiosamente: "Você está falando bobagem!" Em meio aos golpes selvagens da espada, ele permaneceu calmo, desviando facilmente das habilidades de espada enquanto continuava a investigar o passado de Shen Qi, uma pessoa uma vez aclamada como um gênio como você nunca se tornou um santo da espada. Explosões contínuas eruptavam com o choque das auras de espada, levemente ao fundo. Com uma expressão satisfeito, Lu Xiaojie continuou: "Suponho que isso se tornou seu ódio, não é?" Como se tivesse acertado na mosca, Shen Qi ficou momentaneamente atordoado, seu rosto anteriormente irritado agora mostrando um pouco de choque. Nesse breve momento de vulnerabilidade, o poder da água de Lu Xiaojie o atingiu, fazendo um lado de seu rosto se deformar pelo impacto. O poderoso golpe o lançou longe. Shen Qi lutava para ancorar seus pés na superfície da água, cravando sua espada na água para criar um suporte. Ele se agachou, seu rosto mostrava claros sinais de fadiga, gotas de suor escorrendo, e um sentimento de inquietação surgia em seu coração: "Eu tenho ódio?" Sem dar a Shen Qi um momento para descansar, Lu Xiaojie avançou sobre ele, lançando um golpe mortal de cima. A força da habilidade fez com que a água do mar se elevasse, e Lu Xiaojie sorriu, dizendo: "De fato, foi adivinhado corretamente." Um corte afiado foi liberado, e Shen Qi não conseguiu reagir a tempo, recorrendo a levantar suas mãos nuas para bloquear, gritando alto: "Você mente!" Ele imediatamente se ergueu, recusando-se a ser incapacitado. Logo depois, ele liberou uma técnica, um amplo redemoinho surgiu, como lâminas da morte rasgando o espaço ao seu redor. Ao ver isso, Lu Xiaojie recuou, uma onda de ki espiritual envolveu-o como chamas verdes. Sua voz estava cheia de raiva, e ele pensou consigo mesmo: romper para o 9º rank em uma única respiração é verdadeiramente miraculoso. Shen Qi apareceu com seu corpo completamente intacto, como se estivesse no início, com o corte em sua mão se curando gradualmente. O fluxo do ki espiritual ao redor de Lu Xiaojie aumentou ferozmente, sua expressão séria. Ele continuou: "Mas meu corpo agora é imortal." Ao ouvir isso, Shen Qi ficou tenso, sentindo-se um pouco inquieto. Ele se perguntou: "Uma vez que você atinge o 9º estágio, pode de fato ser considerado imortal, mas agora?" Shen Qi imediatamente direcionou a ponta afiada de sua espada para Lu Xiaojie, uma onda de pura energia negra envolveu seu corpo. "Imortal? Do que você está falando?" Lu Xiaojie respondeu com arrogância. Mal havia terminado de falar quando o espaço à frente de Shen Qi de repente se tornou puro branco, uma faixa vermelha como sangue apareceu diante de seus olhos, deixando-o em choque. Dentro dele, ele gradualmente reagiu a esse poder avassalador. Os olhos de Shen Qi se arregalaram, pensando: como esperado, ele é muito forte. Um golpe de Lu Xiaojie lhe causou uma grande dor, um corte horizontal em seu abdômen. Ele estava totalmente atônito, não tendo sentido este golpe antes que ocorresse. Pensamentos ansiosos surgiram dentro dele: como esperado, ele é muito forte. A ferida de Shen Qi rapidamente se curou, e ele se virou, refletindo: mas agora, ainda não absorvi completamente o fragmento de jade da alma. Tenho assuntos mais importantes a tratar, não preciso ficar aqui com esse cara. Imediatamente, Shen Qi disparou como o vento, fugindo do local. No fundo, Shen Qi ainda se sentia muito orgulhoso, pensando que era imortal, e que, enquanto quisesse escapar, ninguém poderia detê-lo, nem mesmo aquele cara de 6ª classe. Vendo Shen Qi pretendendo fugir, Lu Xiaojie imediatamente subiu alto no ar, retirando a mão e se preparando para lançar um ataque. Ele exclamou: "Quer fugir?" Shen Qi olhou para trás, pensando consigo mesmo: e se eu receber um golpe seu? Afinal, meu corpo se recuperará. Mas justo quando estava prestes a continuar fugindo, de repente ele congelou, sentindo uma dor aguda em seu corpo. Seus olhos se videnaram em espanto ao perceber distintamente a mudança dentro dele. Ele rapidamente virou a cabeça para olhar para trás, mas era tarde demais. A mão de Lu Xiaojie havia perfurado seu corpo. O rosto de Shen Qi estava cheio de horror, mas Lu Xiaojie imediatamente retirou a mão, lançando-o a 100 milhas de distância. Seu corpo colidiu violentamente com a água, criando pequenas ondas.
Na mão de Lu Xiaojie, o grande fragmento de jade da alma de Shen Qi estava brilhando. Lu Xiaojie sorriu. Ah, imortal, hein? Atrás de Shen Qi, apareceu um buraco irreparável, energia vermelha escura escapando continuamente de seu corpo. Ele lutou para se sentar, balbuciando, como? Como você conseguiu ver sua localização? Desse lado, o mestre do salão observava a partida com olhos aguçados. Ele gritou freneticamente, um avanço para o 9º rank. Um avanço para o 9º rank. Vendo-o tão frenético, ela pensou secretamente, um avanço para o 9º rank? O santo da espada não conseguiu avançar mais. Quem está vindo não é o santo da espada. Wen Qing ficou estupefata, sua expressão cheia de contemplação. Ela vocalizou seus pensamentos, então, quem está vindo? Por que isso assusta tanto o mestre do salão? Ele estendeu a mão para frente, gritando loucamente, não. Como ele pode saber a localização da fragmento de jade da alma? Será que ele também o obteve? Atrás dele, Wen Qing ficou muito surpresa com suas palavras. Ela ficou em um estado de devaneio, pensando consigo mesma, como será a aparência daquele que pode romper o 9º rank e ver o fragmento de jade da alma? De repente, ela sentiu uma onda de loucura e curiosidade a dominando, estendendo suas mãos em direção ao céu, então gritou alto, eu não perdi ainda, eu ainda posso me manter. Eu não consigo ficar firme. O mestre do salão agarrava seu bastão de madeira, seu rosto fumegante de raiva enquanto rangia os dentes, murmurando continuamente, isso mesmo, eu ainda tenho uma saída. Não preciso agir sem pensar. Desse lado, à medida que o corpo de Shen Qi gradualmente perdia o fragmento de jade da alma, ele se tornava cada vez mais magro. Ele estava em excruciante dor. Lu Xiaojie, sentindo-se triunfante, zombou em um tom sarcástico, seu poder imortal vem inteiramente deste fragmento de jade da alma. Eu imediatamente notei que na tela da transmissão ao vivo, o número de espectadores havia alcançado 6.667. A cena de Shen Qi desabando aos pés de Lu Xiaojie, a energia drenando continuamente de seu corpo, excitou muito a audiência. O fragmento de jade da alma é o item-chave na linha principal da missão Espada de Neve de Hades? Lu Xiaojie parecia entender isso bem, não é óbvio? Porque ele é o NPC crucial da linha principal da história, o que mais há para dizer? O velho ainda repetia a mesma linha, se Lu Xiaojie não fosse um NPC no mundo Tianshuan, eu teria cortado a cabeça dele para entreter a todos. O irmão do entretenimento está de volta, todos afiando suas lâminas. Os olhos de Lu Xiaojie emitiram um brilho brilhante, e ele declarou calmamente, toda a energia espectral e Qi da morte, juntamente com o fragmento de jade da alma dentro do seu corpo, nada escapa à minha vista. Você não possui corpo imortal algum. Enfrentando Shen Qi, Lu Xiaojie continuou a disparar palavras amargas, originalmente, você deveria ter morrido junto com meus senhores da Mosecta há mais de 10 anos. Se você pode viver uma vez, então eu vou te matar uma vez. Ele se levantou de um salto, virou-se em um acesso de raiva, brandindo sua espada contra Shen Qi, e gritou alto, Lu Xiaojie, devolva o fragmento de jade da alma para mim. Antes que pudesse atingir Lu Xiaojie, Shen Qi já havia recebido um golpe, seu rosto pálido. Suas pupilas se alargaram, e a expressão de Lu Xiaojie escureceu, cheia de repulsa enquanto dizia, você perdeu o fragmento de jade da alma que te sustentava, é realmente uma visão pouco atraente. Lu Xiaojie brandiu sua espada, e um dos braços de Shen Qi foi cortado. Sua espada foi subitamente levantada da superfície da água pelo poder da água. Shen Qi se ajoelhou diante dele, parecendo absolutamente patético. Lu Xiaojie, com um sorriso presunçoso, pensou consigo mesmo, a isca foi lançada. Aquele que se esconde nas sombras, você deveria estar mordendo a isca agora. Não disposto a desistir, Shen Qi lançou-se em direção a Lu Xiaojie como uma mariposa para a chama, estendendo a mão em direção ao fragmento de jade da alma, seu rosto magro gritando continuamente em desespero, fragmento de jade da alma, eu preciso do fragmento de jade da alma. Se eu tiver o fragmento de jade da alma, não vou morrer. Virando o corpo, Lu Xiaojie desviou facilmente.
Shen Qi despencou na água, cheio de dor. Ele levantou os olhos para Lu Xiaojie, seu tom transbordando de sarcasmo após perder o fragmento da jade da alma. Seus movimentos são bem feios, como um viciado. De repente, uma onda de energia azul surgiu atrás dele. Virando-se, Shen Qi olhou para Lu Xiaojie e zombou, finalmente mordendo a isca. Estive esperando por você há muito tempo. O sistema então exibiu uma notificação: os cultivadores demoníacos estão se aproximando, a missão está prestes a falhar. À frente, os cultivadores demoníacos estavam desesperadamente fugindo. Shen Qi pensou consigo mesmo: como vocês podem escapar? Mal havia terminado esse pensamento quando Lu Xiaojie lançou uma espada em sua direção. Atrás dele, uma besta feia apareceu, com a boca escancarada, pronta para devorar Shen Qi. Nesta situação absurda, Lu Xiaojie permaneceu composto, um sorriso sutil em seus lábios. Ele pensou consigo mesmo: aliás, meu estilo de luta insano é trocar vidas. Se seu demônio me comer, eu vou te atravessar com uma espada. Do alto do céu, um magnífico raio vermelho despencou, criando um estrondo ensurdecedor, rasgando o espaço ao redor deles. Lu Xiaojie olhou para sua criada celestial, seu rosto mostrando satisfação. Pensou consigo mesmo: e eu ainda escondo minha técnica de transformação. O demônio gradualmente se dissipou, e de cima, Jian Xinyan desceu como uma deusa. Seus olhares se encontraram, criando uma cena encantadora. Com seus olhos vermelhos profundos, ela perguntou suavemente a Lu Xiaojie: amigo, você está bem? Acima, Kanchu Peiqianqi e outro Manei não podiam esconder sua astonishment. Em suas mentes, lamentavam continuamente: o chefe demônio de nível 41 foi derrotado em um único golpe, a tia Yan realmente deu um show. Se isso tivesse me atingido, eu provavelmente teria sido despedaçado. No momento, na tela da live stream, um gigantesco redemoinho se formou devido ao golpe de Xin Yan. 6.667 espectadores só podiam exclamar: "On!". Aqui, o público da live stream estava em choque. Eles continuavam discutindo: essa pessoa fria é muito forte. Quem é essa irmã? Ela não pode ser o objeto de interesse ambíguo de Lu Xiaojie, pode? Se sim, então o parceiro de Lu Xiaojie realmente é impressionante também. Testemunhando a cena majestosa de Jian Xinyan agora há pouco, o público masculino desenvolveu admiração por ela. Eles constantemente a elogiam: incrível, onde podemos encontrar alguém como ela, que possui beleza e força? Meu estômago não está bom, quero comer algo macio. De volta ao mundo Tianshuan, Lu Xiaojie e Jian Xinyan estão observando o corpo do demônio desaparecendo gradualmente. Ele diz: esse demônio é a borboleta invisível. Não é de se admirar que os cultivadores demoníacos possam se esconder tão bem, ela responde: a habilidade deles não é nem comparável à de Eiting. A habilidade de Eiting de se esconder é inata. Ouvindo isso, Xiaojie rapidamente se virou para olhá-la. Ele respondeu com um sorriso forçado: você está certa, amiga. Preenchido de pensamentos, ele continua: de fato, a borboleta invisível possui a habilidade de ocultar energia, mas não pode ser comparada a Eiting. De longe, as figuras dos cultivadores demoníacos são vagamente vistas, colapsando dolorosamente na superfície da água. Ele continua: se eu estiver bem, então preciso ir vê-lo. Amiga, não haja, deixe que eu cuido disso. Aqui, o cultivador demoníaco Chongyan foi parado pela sua espada. Ele está completamente aterrorizado, com muitas perguntas surgindo em seu coração: como ele descobriu minha existência? Ele se lembrou do momento de negociação com o mestre do salão Tenkikaku, pensamentos passando por sua mente. Naquele momento, o irmão que negociava com o mestre do salão Tenkikaku também estava presente. O irmão queria que eu acompanhasse o chefe da torre, para ver o que exatamente ele estava fazendo com o fragmento de jade da alma, e então encontrar uma oportunidade para apoderar-me do fragmento de jade da alma. Lu Xiaojie se aproximou lentamente de Chongyan. Ele viu Chongyan em pânico contínuo. Acima, Lu Xiaojie era imponente, iluminado pelos deslumbrantes raios do sol. Chongyan ficou atordoado, mas não pôde deixar de pensar:
esse cara pode realmente me detectar? Chonglian apertou os dentes, sua mente uma confusão, aquele cara poderia ser ressuscitado com um fragmento de jade da alma, definitivamente eu e ele temos grande valor para a organização. Olhando para Shen Qi, ele estava deitado de bruços sobre a água flutuante. Chonglian pensou consigo mesmo, o fragmento de jade da alma em nossas mãos pode criar muitas pessoas como ele. Apertando o cabo da espada, sua mão tremia incontrolavelmente. Com uma expressão de raiva, ele pensou, esse segredo é altamente valioso para nossa associação da Lua Roxa, mas por enquanto, eu preciso escapar primeiro. Ele driu a espada do seu estojo e gritou em voz alta, imediatamente, uma sombra começou a se espalhar debaixo, envolvendo-o. De repente, debaixo do tigre, outro demônio surgiu. Ele rapidamente subiu em seu corpo. Nessa situação, Lu Shaojie não pôde deixar de ficar surpreso. O gigantesco demônio rapidamente balançou sua cauda e fugiu, deixando Lu Shaojie para trás, atordoado. Chonglian olhou para trás e pensou consigo mesmo, aquele homem de preto não é tão assustador, mas aquela mulher de sexta classificação é aterrorizante. Depois que eu escapar, vou procurar uma oportunidade para roubar o fragmento de jade da alma, não deixando ele escapar facilmente. Lu Shaojie guardou sua espada e estendeu a mão para frente, entoando um feitiço. A energia da água imediatamente criou um redemoinho ao seu redor. O demônio de repente mergulhou na água, gritando de dor insuportável. Chonglian estava extremamente apavorado. Ele ofegou, incapaz de respirar, pensando, é muito pesado, o sangue no meu corpo está sendo suprimido por aquele cara. Sabendo que a fuga era improvável, ele virou-se com raiva e disse, droga. Imediatamente, ele acenou com a mão para liberar um feitiço, e rostos fantasmagóricos apareceram, cobertos por uma camada de energia roxa escura. Eles avançaram em sua direção. As lâminas afiadas de energia foram liberadas, e em um instante, a pilha de rostos fantasmagóricos se transformou em detritos. Lu Shaojie, com uma postura calma, falou, que outros truques os cultivadores demônios de quarta classe têm? Em resposta às provocações de Shaojie, Chonglian ficou ainda mais zangado, gritando, você é apenas um cultivador de terceira classe, você não tem o direito de me conter. Assim que terminou de falar, da boca do demônio, uma esfera massiva de poder espiritual rapidamente se reuniu e imediatamente disparou em direção a Lu Shaojie. O obsidiano mágico, com sua imensa destrutividade, foi liberado. Chonglian estava imensamente satisfeito, pensando consigo mesmo, a besta de cauda negra é de fato um demônio de quarta classe, com seu corpo de terceira classe, você absolutamente não pode suportar suas chamas negras. Apesar do poder avassalador, Lu Shaojie permaneceu completamente impassível. Ele acenou com a mão e recitou um encantamento. As águas do grande rio e as águas do mar ao redor aumentaram, engolindo a esfera de fogo negro com poder aquático. As duas fontes conflitantes de poder espiritual colidiram violentamente. Lu Shaojie sorriu sarcasticamente. Com um tom de zombaria, disse, normalmente, um cultivador de terceira classe realmente não pode ser páreo para um cultivador demônio de quarta classe, nem mesmo para um de quarta classe. Apontando sua espada para Chonglian com uma postura imponente, secretamente orgulhoso, mas eu não sou nada comum. Do seu palma, havia um pequeno corte, sangue jorrando continuamente daquela ferida. Ele estendeu a mão para frente, alcançando o céu, criando enormes esferas de cor de sangue para contrabalançar o poder aquático de Lu Shaojie. Ele gritou alto, essa pessoa é muito difícil de lidar. Lu Shaojie balançava sua espada continuamente atrás de si, dizendo, acabou. Chonglian estava extremamente aflito, não permitindo que ele conseguisse facilmente o que desejava. O demônio imediatamente balançou sua cauda, atacando-o. Instantaneamente, ele esmagou sua cauda sobre a superfície do mar, fazendo Lu Shaojie saltar alto para evitar aquele golpe. Vendo isso, Chonglian acenou ansiosamente com a mão para sinalizar, urgindo continuamente, não seja mais agressivo, apresse-se e vá embora. A mulher de nível 6 ainda estava seguindo as ordens, e o demônio disparou como um redemoinho deste lugar. Olhando para trás, Chonglian, com uma expressão aterrorizada, rangeu os dentes,
pensando consigo mesmo, se não fosse por aquela mulher de nível 6, eu já teria matado aquele bastardo vestido de preto há muito tempo. Apenas no terceiro nível, ele se atreve a se exibir na minha frente. De cima, Shu Kang estava surpreso, pensando consigo mesmo, esses cultivadores demoníacos são muito fortes, com uma força de nível 4, mesmo se eu me esforçar ao máximo, não posso facilmente derrubá-los. Olhando para Lu Xiaojie, que estava despreocupadamente em meio ao mar calmo, ela sentiu uma ponta de curiosidade. Tio Lu, o que você pretende fazer agora? Continuando a observar Xiaojie, ela sorriu, sua mente correndo com pensamentos. Então, o truque desse cara é usar sangue como meio, isso torna as coisas muito mais fáceis de lidar. Baixando suavemente a cabeça, Lu Xiaojie franziu a testa, seus olhos afiados fixos no demônio. O demônio mergulhou rapidamente pela cachoeira, e Lu Xiaojie o seguiu de perto. Ele pensou consigo mesmo, afinal, se você realmente tivesse algum truque para escapar, minha missão de promoção seria impossível de completar. Lançando um olhar por cima do ombro, Chongyan, cheio de raiva, gritou, você, baixo brat de terceiro nível, se atreve a me perseguir? Você não teme que eu possa simplesmente te matar de verdade? Assim que acabou de falar, o demônio virou a cabeça, com a boca bem aberta enquanto reunia obsidia mágica. Diante dessa situação, Lu Xiaojie permaneceu calmo, oferecendo um leve sorriso e respondeu, se você realmente tivesse habilidade, você me mataria rapidamente e fugiria, não seria melhor? Imediatamente, ele lançou auras de espada afiadas em direção a eles. Chongyan, pego de surpresa, só conseguiu levantar as mãos para se proteger, mas as auras de espada continuaram cortando seu corpo. Ele estava em dor constante, xingando, droga, eu não vou mais correr. Eu tenho que matar essa mosca. Ele juntou as mãos e respondeu alto ao desafio de seu oponente, deixe-me esclarecer um pouco sobre a diferença entre você e eu. Com um movimento amplo das mãos, o espírito sanguíneo gradualmente se transformou em um gigantesco e aterrorizante demônio. Ele soltou gritos penetrantes. Atrás da máscara prateada, um olhar afiado emergiu. Em sua mente, ele secretamente se regozijou, este lugar ainda está longe do nível 6, com um golpe, vou matar esse brat, e então jogar a besta de cauda negra para escapar a tempo. Dentro da tela da transmissão ao vivo, cenas dos cultivadores demônios empunhando o espírito negro de sangue apareceram. O público estava em alvoroço, rapidamente dizendo, os cultivadores demônios querem liberar um grande movimento, o líder do secto Lu está em perigo. Então, os cultivadores demônios são tão poderosos, até o líder do secto Lu parece que está apenas arranhando a superfície. Outra pessoa na multidão gritou, você está falando besteira? Pare de discutir. Xiaojie parece estar em apuros, há alguém na cena? Apressa-se e ajude meu Xiaojie. Outro gritou de volta, cale-se, seus tolos. Esse é meu Xiaojie. O demônio abriu sua boca larga, revelando dentes afiados. Ele devorou aquelas habilidades de espada, rugindo, droga de mosca irritante, vá morrer. Enfrentando a feroz resistência de Chongyan, Lu Xiaojie apenas sorriu levemente, com um tom de zombaria, realmente? De repente, Lu Xiaojie apareceu diante de Chongyan, uma brisa suave ainda pairando ao seu redor. Ao ver isso, Chongyan ficou surpreso, ergueu sua mão ensanguentada. Com uma voz aterrorizada, ele gritou, você se atreve a se manifestar? Seja enterrado na minha técnica de explosão de sangue. Lu Xiaojie olhou calmamente para cima, respondendo de forma tranquila, técnica de explosão de sangue, você diz? Chongyan não conseguiu esconder sua surpresa, levantando a cabeça e vendo que a cena diante dele não era mais sangue maligno. Acima agora havia apenas uma esfera de sangue vermelho escuro que estava se acumulando continuamente. Ele estava completamente atordoado, incapaz de falar. Imediatamente, um golpe de espada afiada foi lançado. Os olhos de Chongyan se alargaram, suas pupilas dilataram. Dentro daqueles olhos estava a figura de Lu Xiaojie, valente, apontando uma espada para ele. Lu Xiaojie explicou, este é o poder da água, o sangue dentro do corpo também é água, e está sob meu controle.
A respiração de Chongyan começou a acelerar, a espada ensanguentada ainda gotejando. O sistema exibiu a missão concluída, abrindo dentro da câmara subterrânea do altar da Associação da Lua Roxa. Este lugar está envolto em uma nuance vermelho escura, a atmosfera é muito bárbara. Acima, a imagem de um cultivador demoníaco aparece, ele está em profundo sono, despertando subitamente com os olhos arregalados. Naqueles olhos avermelhados, a raiva se acende e ele grita, Chongyan. Nos olhos dele, a figura de Lu Shaojie empunhando uma espada aparece. Ele grita, sua voz repleta de ressentimento, meu irmão está morto. A imagem de Lu Shaojie com uma espada negra na mão pisca diante dele, provocando um pensamento. Ele se pergunta, quem é aquele que impunha a espada negra que o matou? A espada negra matou Yao Yi. É aquele que decapitou a coruja vermelha? O cultivador demoníaco se levanta, esticando os braços, uma onda de energia abundante o envolve. Ele grita com raiva, o que diabos aconteceu? Eu não disse para você seguir o respeitável mestre celestial? Por que você lutou com ele? O que deu errado? Olhando para o céu distante, com os olhos cheios de intenção de matar, ele libera seu poder Qi. Aquela força parece rasgar o espaço ao seu redor. Ele grita, o respeitável mestre celestial, Lu Shaojie da seita Mo, eu quero que você pague as dívidas de sangue com sangue. Em uma clareira a 100 milhas de distância, o mestre Du Hou está usando o poder do olho para observar a batalha. Ele estendeu a mão à sua frente, gritando continuamente, ele está morto, meu homem está realmente morto. Lu Shaojie, quem é ele, afinal? Vendo a expressão furiosa em seu rosto, Wen Qing ficou muito surpresa. Ela pensou silenciosamente, a pessoa que veio é Lu Shaojie do Secto Mo, cuja reputação é ressonante em Qingzhou. Uma imagem de Lu Shaojie surgiu em sua mente, e ela sentiu seu rosto de repente corar, pensando timidamente que já tinha visto seu retrato. Era uma aparência que fazia alguém se apaixonar à primeira vista, cativante para toda a vida. De repente, ela bateu forte no rosto, balançando a cabeça continuamente, tentando ajustar sua mentalidade. Wen Qing, como você pode ser encantada por aquela bela aparência? Levantando os olhos, ela viu o mestre da sala cheio de raiva, com uma expressão perplexa. Mas de acordo com as informações, Lu Shaojie estava apenas no 3º nível, um cultivador que acabará de alcançar o 3º nível. Por que o mestre da sala iria tão longe? Wen Qing refletiu profundamente, contemplando. Ela se perguntou, poderia haver circunstâncias ocultas envolvidas? Além disso, olhando para a condição do mestre da sala, parece que Shen Qi foi de fato morto por Lu Shaojie. Mestre do salão, com um rosto frio e severo, cerrou os dentes e ordenou, vá. Wen Qing respondeu respeitosamente, sim. Ao lado de Lu Shaojie, o demônio uivava intermitentemente, sua boca pingando saliva, parecendo extremamente nojento. Ele pensou consigo mesmo, este ainda está vivo, sem seu mestre, ficará ainda mais frenético. Ele se debatia violentamente, jogando o corpo de seu mestre para baixo na água. Um pensamento surgiu de repente em sua mente. Além disso, ao testemunhar a cena em que o demônio abria a boca larga e engolia o corpo de seu mestre, Shaojie permaneceu surpreendentemente calmo, observando silenciosamente. Ele ponderou, ele imediatamente escolherá devorar a carne de seu mestre, inversamente, se morrer, também será consumido por seu mestre. Shaojie continuou observando-o, sua expressão um pouco cansada. Algumas gotas de suor ainda pairavam em sua testa enquanto ele calculava em sua mente, dentro do anel espacial de Chongyan, deve haver vários tesouros. Eu não posso deixar que ele os devore. Mas aquele último golpe havia drenado seu poder espiritual, e agora, ele estava muito fraco. De repente, ele sorriu com um sorriso astuto e disse, mas tudo isso tem sido uma pretensão da minha parte. O sistema rapidamente exibiu uma mensagem, a missão de upgrade foi concluída, você aceita a recompensa? O rosto de Lu Shaojie estava preenchido de satisfação, e seus olhos irradiavam um sentimento de orgulho. Ele sorriu e aceitou rapidamente. Com o upgrade, a onda de poder espiritual surgiu intensamente.
Misturando-se entre o preto e o ouro, o poder espiritual emitia continuamente, rasgando o ar ao redor. Ele havia quebrado para o quarto rank. A espada preta foi gradualmente retornada à sua bainha. No momento em que a empunhadura da espada tocou a bainha, foi também o momento em que o demônio recebeu aquelas habilidades de espada. A integração que acabará de ocorrer foi tão rápida que parecia quase invisível, ainda assim Lu Xiaojie executou de maneira despreocupada e calma. Ele falou friamente: os demônios trazem o caos ao mundo. Com um único golpe, fragmentos começaram a aparecer devido à pressão daquela habilidade de espada. O demônio foi derrotado, incapaz de resistir. Lu Xiaojie observou com satisfação enquanto o demônio gradualmente se dissipava em nada, pensando silenciosamente: eu realmente faço jus a ser um quarto rank. O demônio recém-encontrado foi um pouco problemático, mas agora, com apenas um golpe, é suficiente. Ao lado, ele pensou: todos dizem que eu realmente faço jus a ser um quarto rank, mas apenas eu sou verdadeiramente um quarto rank por conta própria. A visão de mundo de Lu Xiaojie era completamente diferente da de pessoas comuns. Alcançando o futuro, imediatamente, o poder da água envolveu sua mão. Seu rosto estava cheio de arrogância enquanto ele dizia: o próximo passo é destruir o corpo para evitar que aqueles monstros descubram nossa localização. Quando chegar a hora da minha vingança, Dong Li, eu irei até o fim. Com um movimento de sua mão, o poder da água se ergueu e girou, cercando o demônio em uma cena fantástica. Após apagar as evidências, ele segurou o anel de armazenamento de Chongyan em sua mão, vestindo um sorriso satisfeito enquanto continuava: Dong Li, se ele visse isso, certamente ficaria muito satisfeito, não ficaria? Virando-se com um sorriso radiante, ele pensava secretamente: então é hora de lidar com aquele Shenki que voltou à vida. Enquanto isso, Shenki arrastava-se pela água, seu rosto envelhecido marcado por veias saltadas de raiva. Ele estendeu a mão para a frente, murmurando constantemente: dê-me o fragmento de jade da alma, traga-me o fragmento de jade da alma. Xiao Jie e Xin Yan observavam, sua condição era patética. Xin Yan falou: ele perdeu a razão. Xiao Jie pôde apenas dizer uma frase, incapaz de perguntar mais. De repente, ele olhou para a costa e deu um leve sorriso. Na terra acima, as pessoas e os grandes cultivadores se reuniram em grande número para assistir. Lu Xiaojie sorriu levemente, seu humor cheio de satisfação, pensando secretamente: eu causei um grande alvoroço. Muitas pessoas estão reunidas aqui, exatamente como eu queria. Interrompendo seu pensamento, Jian Xinyan, com uma expressão séria, disse: usarei poder espiritual para mantê-los afastados, eles não poderão se aproximar. Não se preocupe, você pode fazer o que quiser. Ao ouvir isso, Lu Xiaojie acenou levemente com a cabeça em resposta: obrigado, amigo. De repente, Jian Xinyan corou, virou a cabeça, uma sensação de desconforto se espalhando em seu coração. Ela perguntou: você ainda precisa me agradecer? Vendo-a emburrada, Lu Xiaojie estendeu a mão para afagar sua cabeça, sorrindo para confortá-la. Ele disse: você trabalhou duro. Mudando rapidamente sua atitude, virou-se para Shenki com uma expressão fria e disse: você quer um fragmento de jade da alma? Então deixe-me perguntar, você já pensou na Seitamo? O rosto de Shenki estava pálido, parecendo muito miserável. Ele estava cheio de ressentimento e forçou-se a retrucar: que Seitamo? Mantendo sua aparência calma, Lu Xiaojie franziu levemente a testa e perguntou novamente: o que exatamente aconteceu naquela época? Shenki era como um lunático, seu rosto cheio de zombarias. Ele tentou provocar Lu Xiaojie e respondeu com empolgação: adivinha, adivinha, isso superou o limite da tolerância. O rosto de Lu Xiaojie se tornou sombrio, seus olhos cheios de uma frieza mortal, sua voz gélida: você realmente acha que eu não sei? Olhando para o passado, a imagem de Shenki, cheio de engano, apareceu. Ele caminhava à frente enquanto os chefes das seitas o saudavam com as mãos postas. Shenki disse: essas seitas fracas não são nada, mesmo que todas fossem mortas, ninguém se importaria. Lu Xiaojie falou: sua morte na época não foi mais do que uma grande peça. Os corpos das seitas juniores estavam espalhados pelo caminho que você percorreu.
A cena era verdadeiramente horripilante. Ele continuou: você queria usar as inúmeras vidas dessas seitas triviais aos seus olhos para completar seu plano, para criar sua falsa morte pela qual todos eles foram mortos por você. Shen Qi, ensopado de sangue fresco em suas vestes brancas puras, sorriu com malícia. Ao ouvir seus esquemas expostos, a expressão de Shen Qi se transformou em pânico, seus olhos se arregalaram enquanto ele tremia violentamente. Sua voz se tornou urgente: não, não pode ser. Não é verdade, você não pode possivelmente saber, você não pode possivelmente saber. Ninguém deveria saber sobre isso. O rosto de Lu Xiaojie escureceu, e ele falou em um tom tenso, revelando o que havia enterrado por tanto tempo: eu não só sei, como também sei por que você teve que falsificar sua morte. Shen Qi foi atingido em cheio, sem escolha a não ser levantar a cabeça e olhar para cima, pois sempre pensou que ninguém sabia o que ele estava fazendo. Lu Xiaojie deu um passo mais perto, suas palavras como uma adaga, descascando cada camada de carne para que outros vissem. Para alcançar algum objetivo, você se tornou um agente infiltrado do clã da espada. Falsificar sua morte foi apenas para ficar nas sombras, tornando-se um assassino. Agora, você deve enfrentar a verdade: sua energia vital não teve escolha a não ser recuar continuamente, evitando o momento avassalador do meu. Jian Xinyan, que estava perto, ficou perplexa e imediatamente perguntou: isso é verdade? Alguém com status no clã da espada é na verdade um espião? Ela mal podia acreditar. Lu Xiaojie continuou a expor a malignidade de Shen Qi, e além disso, ele não era o único, não há apenas uma pessoa. Eles estão tramando isso há mais de 10 anos. Ela franziu a testa, questionando: o que exatamente eles querem fazer? Lu Xiaojie suspirou impotente e respondeu: com as informações que possuo atualmente, eu também não sei. Ele pensou consigo mesmo: eu só descobri essas informações por acaso. Ele lembrou-se de estar sentado em frente à tela do computador, admirando o fato de que Beizhou precisava se unir para se tornar forte, e até revelando segredos sobre a soberania de Qin Zhou. Ele moveu o mouse, clicou na notícia explosiva sobre a missão principal de Qin Zhou, e comentou sobre a missão principal deles: embora eu não seja um jogador de Qin Zhou, não faria mal conferir a missão principal deles. Assim que ele clicou na notícia para aprender mais, uma imagem de Shen Qi apareceu. Ele tinha longos cabelos brancos, um rosto assustador, dentes afiados como presas, seu corpo estava repleto de veias vermelhas, e no meio do seu peito, havia algo que parecia um olho demoníaco. Ele ficou espantado: Shen Qi, o chefe da fase 1? Como ele não havia sido eliminado a tempo, agora havia subido de nível para mais de 70, o que era verdadeiramente aterrorizante. Esses jogadores de Qin Zhou não seriam capazes de resistir a ele. Pensou consigo mesmo que o pano de fundo da espada do Hades em Qin Zhou certamente tinha alguém de alta posição na seita da espada fazendo algo sinistro. Aquele Shen Qi era um membro da seita da espada Júnior, e o fato de ele ter voltado à vida estava, sem dúvida, ligado a alguém de alta estatura na seita da espada. Ele lembrou-se de quando estava na seita da espada, havia coletado algumas informações relacionadas a Shen Qi, aquele bastardo, só para fingir sua morte, massacrou muitas pessoas de seitas menores. Verdadeiramente, ele é inimaginavelmente maligno. Ele tinha acabado de ler um artigo de notícias interessante no passado e riu para si mesmo: há até esse plot twist? Qin Zhou é bastante interessante. De repente, um anúncio ecoou pela porta: alguém estava chegando. Ao ouvir isso, ele se levantou apressadamente da cadeira de gamer, pensando consigo mesmo: eles chegaram, bem cedo hoje. A pessoa que entrou foi Lin Ali. Ela estava usando uma faixa de cabeça com orelhas de gato rosa, vestida com uma roupa reveladora e sedutora, e disse de forma brincalhona: o que você está fazendo? Está com saudades de mim? Ele morava em uma mansão espaçosa e grandiosa. Sua voz ecoou novamente: sinto sua falta todos os dias. Que diversão você trouxe hoje? Ela exibiu feliz: desta vez, trouxe 3 tipos de meia calça, e também as orelhas de gato que você mais gosta. Encerrando essa memória, Lu Xiaojie suspirou de desapontamento: é uma pena que Lin Ali tenha interrompido, caso contrário, eu poderia ter recebido mais notícias.
Se não fosse por aquele traje de gato, eu não teria ficado tão cativado. Aquela garota entende o coração dos homens muito bem. Shenki lutou para se levantar ereto, segurando um ombro com uma atitude arrogante. E daí se é? E daí se não é? Então ele deu uma olhada para o lado e exigiu: olhe ali. Fora do limite, alguns juniores estavam atônitos ao assistir a cena se desenrolando diante deles. Um deles, de repente, reconheceu Shenki e se perguntou: aquela pessoa parece ser o irmão sênior Shenki. Seus olhos se arregalaram em choque, suor frio escorrendo enquanto ele percebeu a situação. Ele ainda está vivo? Compreendendo o que estava acontecendo, aquele júnior correu para perto, batendo furiosamente suas mãos contra o limite, gritando em voz alta: Líder Lu, por favor, entregue-o a nós para que a seita da espada possa lidar com ele. A expressão de Lu Xiaojie escureceu ligeiramente, ele lançou um olhar para eles, mas não disse nada. Shenki, já satisfeito, estava ainda mais confiante de que Lu Xiaojie não se atreveria a agir contra ele. Ele falou em um tom desprezível, ameaçando: vocês viram isso? Eles me encontraram, e se vocês ousarem agir precipitamente. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, um flash de espada cortou o ar, sangue negro espirrando por toda parte. Um longo ferimento apareceu em seu peito. O movimento rápido não lhe deu tempo para reagir, ele podia apenas sentir a dor enquanto se curvava, segurando o peito e recuando cautelosamente. Naquele momento, ele finalmente sentiu a fragilidade da vida, percebendo que tudo poderia acabar em um piscar de olhos. Com uma voz cheia de fúria e ressentimento, ele tentou ameaçar: você tem alguma coragem? Você realmente se atreve a me matar? Assim que ele terminou de falar, foi imediatamente recebido pela ponta afiada de uma espada apontada para sua garganta. Ele permaneceu notavelmente calmo, segurando a espada firmemente, até mesmo usando sua própria piada para zombar dele. Adivinha o que? Ele perguntou. Os juniores do lado de fora estavam em um estado de completa pânico, seus rostos congelados, gritando desesperadamente: o que o líder da seita Lu quer ao se voltar contra seu próprio júnior? Como ele ousa fazer isso? Eles batiam com mais força contra a barreira, gritando tão alto que sentiam que poderiam romper suas próprias gargantas para detê-lo. Líder da seita Lu, pare, por favor, pare. Líder da seita Lu, você nem sabe o que está fazendo? Lu Xiaojie não prestou atenção, permanecendo resolutamente focado enquanto apontava a espada diretamente para ele. Ele falou: agora você deve entender minha determinação, certo? O homem, como um lunático, gritou com raiva: se você está chateado, então apenas me mate. Não tenho tempo para discutir com você. Ele respondeu firmemente: não tem medo da morte, não tem medo de perder a reputação. Parece que alguém colocou uma restrição sobre sua alma divina. Um dos meus olhos brilhou intensamente, e então eu executei minha técnica, o coração da espada se desdobrou. O homem ficou surpreso e apavorado, seu coração em tumulto, ele descobriu isso. Imediatamente, Shenki caiu em um profundo espaço carmesim, cercado pela mágica aterrorizante de Lu Xiaojie. Seus olhos aguçados e brilhantes fixaram-se nele: deixe-me ver quem é que impôs essa restrição sobre você que o faz estar tão assustado. Shenki entrou no coração da espada, seu ser inteiro parecia à beira de ser enterrado sob a energia opressiva. Abaixo dele, os olhos dourados estavam lendo sua mente. Ele gritou em agonia: não, por favor, não. Jian Xinyan de repente sentiu algo e olhou para o lado, exclamando: Xiaojie, alguém está vindo, é um cultivador de espada. Ao ouvir isso, ele imediatamente se voltou hostil, segurando a cabeça enquanto ria provocativamente: haha, Lu Xiaojie, você não ousa mais me matar, você nem mesmo ousa olhar. Naquele momento, Shenki era como um louco, o canto de sua boca se curvando para um sorriso arrogante: se não, Mo será eliminado de Tianshu. Ouse colocar as mãos em mim, exterminar seu séquito será o resultado para você. Ele franziu a testa, olhando para ele como se fosse um inseto imundo, pensando silenciosamente que não poderia ser enganado. O coração da espada de fato não tinha a capacidade de avaliar a alma divina, apenas a capacidade de exterminar a alma divina.
Jian Xinyan sentiu-se um pouco ansiosa e olhou para ele com delicadeza, chamando, Shao Jie. Ela ouviu-se virar e acenar com a cabeça para ela. Instantaneamente, tornou-se mais determinada do que nunca, tendo decidido, eu entendo. Não importa o que você decida, eu estarei ao seu lado. Agora, ele estava muito sério enquanto recitava todos os crimes que havia cometido, você sabe? Por causa de suas arrumações, muitas pessoas da seita Mo tiveram que morrer. Do ponto de vista sério, alguns deles eram meus tios, alguns eu até tenho que chamar de ancestrais. Então, ele passou por ele friamente, com os olhos bem fechados, e continuou, foi precisamente por sua causa que a seita Mo foi seriamente ferida na época. Eu não quero ouvir essas bobagens. Shen Qi, como de costume, não mostrou sinais de remorso em seu rosto e até usou palavras ofensivas deliberadamente para provocá-lo, mesmo que eles morram em maior número, eles são apenas pragas insignificantes. Lu Xiaojie estava indiferente às palavras que proferia, continuando a contar as consequências de suas ações tolas, o que importa é meu pai. A vida é muito cansativa para ele. Neste mundo, há pessoas que pensam de forma simples, não assumindo tudo sobre si mesmas, mas meu pai não é assim. Memórias do passado inundaram sua mente de repente. A cena mudou para a imagem de um homem se inclinando diante de um altar adornado com inúmeras tabuletas espirituais imóveis. Ele contou, à medida que a seita Mo se enfraquecia, ele sentia sua responsabilidade crescer. Então, ele se lembrou da imagem de si mesmo quando criança. De pé e olhando para a grande porta do salão ancestral todo ano, quando íamos ao salão ancestral, após terminarmos nossas reverências, minha mãe nos levava, eu e Xiao Lizi, para fora de lá, deixando meu pai sozinho. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais triste e melancólico ele se tornava. Seu olhar caiu pesado de emoção, e sua voz tornou-se solene. Claramente era um homem de muitas palavras. Dentro do templo do clã, os ancestrais também tinham histórias sem fim, talvez autopunição, talvez se sentindo envergonhados em relação àquele que salvou suas vidas. Shen Qi não pôde mais suportar. Ele se virou abruptamente, rugindo em ameaça. Pare com essas palavras desnecessárias, me deixe ir agora, ou então, quando os senhores da seita da espada chegarem, você não terá nem tempo de escapar. O homem aqui relatou tudo o que precisava ser contado, apenas para vê-lo invocar sua poderosa espada mágica negra e declarar corajosamente, é por isso que não me importo quem você é. Os olhos de Shen Qi se alargaram de terror, seu rosto virou pálido enquanto ele gritou, você realmente se atreve a me matar? Nesse momento, alguém à distância voava desesperadamente, uma imensa energia irradiando deles, gritando alto para parar, pare. Jian Xinyan ao seu lado também invocou uma arma, gritando sexta classificação, quinta camada celestial. De repente, uma luz de espada apareceu no espaço, cortando, e essa foi a golpe final destinado a acabar com a vida de Shen Qi, um criminoso. Lu Xiaojie agiu com velocidade relâmpago, como se tivesse acabado de matar uma mosca. Ele afirmou resolutamente, sou apenas um filho buscando vingar meu pai. O evento horrífico imediatamente fez o chat explodir, oh meu Deus, tão matador, tão matador. Eu já achava essa pessoa desagradável, sua aparência estava à beira da morte, sendo o júnior do líder do Secto da Espada, quão impressionante poderiam ser. Lu Xiaojie, o número 1 do mundo, verdadeiramente digno de ser meu homem. Tão matador, eu estou furioso agora. Uma mulher assistindo à transmissão ao vivo gritou animadamente, irmão, me mate, irmão, me mate. Os dois homens próximos se revezaram exclamando, então mate, como é que o júnior do líder do Secto da Espada pode matá-los todos sem misericórdia? Os juniores do lado de fora da barreira que testemunhavam a cena estavam tagarelando, ele matou. O líder sectário Lu realmente fez um movimento, ele matou o júnior do líder do Secto da Espada. Então era isso que o convite de Shen Qi era uma conspiração. Naquele momento, nosso secto Meihua teve 3 tios que foram, e agora também os cultivadores demoníacos aparecendo, não seria surpreendente se Shen Qi estivesse em conluio com os cultivadores demoníacos. Pei Qianqian estava igualmente estupefata, com os olhos arregalados, cobrindo a boca com a mão enquanto pensava, o tio Lu realmente é ousado ao extremo.
Mas então, ela ficou com as mãos na cintura, sorrindo com satisfação. No entanto, estou gostando cada vez mais desse tio. Quando chegarmos a Beizou, o tio Lu certamente me surpreenderá ainda mais. A pessoa que voou para intervir agora pousou na superfície da água, a pressão de sua energia criando ondas fortes. Ele rosnou alto, sua voz cheia de desafio: "Você é desrespeitoso, eu te disse para parar, ainda assim você ousa continuar assim." A pessoa irrompeu de energia para ameaçar, elevando a voz: "Eu te disse para parar, mas você ainda ousa fazer isso." Lu Shaojie usou a mão para bloquear a imensa pressão, franziu a testa, pensando silenciosamente: tanta energia. É um grande cultivador? Jian Xinyan imediatamente se colocou à sua frente, segurando firmemente a lança, cortando em uma linha, e a quantidade de energia imediatamente se dispersou. Ele ficou um pouco surpreso, chamando silenciosamente em seu coração: Xinyan. O homem que acabou de aparecer é o diácono da seita da espada, Qin Tai. Ele está extremamente bravo, acabou de alcançar o 6º nível, e seu nível ainda não está completamente estável, mesmo assim ele se atreve. Sem deixar o oponente terminar de falar, ela imediatamente liberou sua técnica. A lança foi então envolta por uma poderosa onda de magia. Seus olhos brilhavam intensamente, e com um grunhido determinado, ela avançou. Assim que ela atingiu, um furacão foi instantaneamente criado, agitando o próprio espaço ao seu redor. Dentro dele, relâmpagos vermelhos e negros ferozes piscavam, como um tigre feroz se lançando direto em sua presa, então imediatamente atingiu Qin Tai, fazendo a água espirrar alto, pulverizando por todos os lados. Uma explosão aterrorizante balançou os próprios céus e a terra. Ele teve que recuar rapidamente para evitar o golpe mortal. Em pé sobre a água, CTH lutava para manter seu equilíbrio, suas mãos unidas à frente do peito, as sobrancelhas franzidas e os olhos mostrando clara incredulidade. Pensou consigo mesmo: ainda um praticante de lança. Com apenas um movimento de Jian Xinyan, já fez as mãos de Qin Tai tremerem. Mesmo que meu nível seja mais alto que o dela, eu definitivamente não sou rival para ela. Qin Tai, transbordando confiança, questionou alto: "Quem é você?" "A Seita-mo faz parte da minha seita da espada, por que você quer interferir em nossos assuntos?" Ao ouvir isso, Jian Xinyan se apresentou de forma direta: "Sou uma discípula da montanha Xunkyu." Todos os discípulos da seita da espada que testemunharam aquela cena ficaram estupefatos e exclamaram: o diácono Qin Tai foi realmente empurrado para trás por um golpe. Suas roupas e joias parecem as do diácono da seita da espada. As outras seitas júnior estavam igualmente maravilhadas, um golpe deixou o diácono da seita da espada sem palavras. Aquela bela senhoria é realmente poderosa, me pergunto qual é sua relação com Lu Shaojie. Qin Tai reconheceu esse nome, seu semblante escurecendo enquanto percebeu. Ele estava cheio de dúvidas: Jian Xinyan da montanha Xunkyu. Lembro que nos rumores, ela claramente havia atingido apenas o nível 5. Por que agora ela quebrou para o nível 6? Se a montanha Xunkyu estiver envolvida nisso, isso só se tornará mais problemático. Depois de ponderar por um longo tempo, Qin Tai declarou em voz alta: "Este é um assunto entre minha seita de espadas e o subordinado da Seita-mo, não tem nada a ver com a montanha Xunkyu." No entanto, lá no fundo, ele estava se convencendo: as 4 seitas são igualmente poderosas. Eu não deveria ter medo dela, desde que eu a impeça de ter um motivo para agir, isso é o suficiente. Mas, ao contrário de suas expectativas, Jian Xinyan estava extremamente determinada, recusando-se a recuar, e declarou firmemente: "Eu sou a parceira da Oista de Shaojie. Os assuntos dele, e os assuntos da Seita-mo, também são meus assuntos." Ele, que estava atrás, se sentiu orgulhoso com a beleza o protegendo e sorriu satisfeito. Sua resposta, assim que foi proferida, deixou Qin Tai atordoado: "Parceria da Oista?" Os membros mais jovens da seita da espada estavam igualmente perplexos: "Parceria da Oista?" Ele ficou sem palavras, como se isso fosse uma piada habilidosamente encenada, cheio de suspeitas. Como poderia um grande cultivador de nível 6 ser a parceira da Oista de Lu Shaojie de nível 4? Os juniores tinham os olhos arregalados e bocas abertas,
cada um guardando incontáveis perguntas em seus corações: é verdade? Uma mulher bela e valorosa como ela poderia ser a parceira da oista do líder da seita Lu? Se fosse algum tipo de relacionamento benéfico, Kim Tai poderia achar que seria um pouco crível. No entanto, ele não discutiu mais esse assunto e rapidamente voltou ao ponto principal: Shen Qi é o discípulo júnior da nossa seita da espada, o júnior do líder da seita. Ele se entregou, então por que não entregá-lo para que nossa seita da espada cuide dele? Lu Xiaojie, ao ouvir essa solução vaga, imediatamente levantou a voz para perguntar: no final, como vocês vão lidar com isso? Kim Tai sentiu como se estivesse sendo interrogado e gritou com raiva: eu o levarei de volta para a seita, e nós, naturalmente, teremos uma maneira de lidar com isso. O canto da boca de Lu Xiaojie curvou-se ligeiramente, ele sabia melhor do que ninguém que isso era apenas conversa vazia. Ele se zombou silenciosamente: interessante. Esse tipo de tratamento é diferente da abordagem investigativa da vida anterior? Um método de manejo? Muitos senhores da nossa seita Mo perderam suas vidas às suas mãos. Pode um método de manejar compensar essa dívida de sangue? O espaço gradualmente ficou quieto enquanto os dois lados permaneciam parados, trancados em um confronto de olhares, nenhum disposto a ceder, enquanto apenas a água fluente continuava a gotejar. Nesse momento, Kim Tai franziu a testa, e sua voz surgiu com um tom de ridículo: HMPH, os jovens de hoje só sabem se esconder atrás das mulheres, hein? Lu Xiaojie usou as mesmas palavras para contra-atacá-lo, empurrando gentilmente Jian Xinyan para o lado e dizendo: Xinyan, afaste-se um pouco, para que não seja considerado que estou me escondendo atrás de você. Ela obedeceu e se afastou, sem dizer mais nada. Kim Tai ficou furioso e cresceu: você. Chegou a hora de Lu Xiaojie revidar, mantendo uma atitude séria e cheia de carisma, lançando-se decididamente em um longo discurso: você diz que quer trazer Shen Qi de volta para a punição, vou lhe contar as regras da seita da espada. Ele parou por um momento e depois continuou: de acordo com as regras da seita da espada, qualquer pessoa que cultive o caminho demoníaco deve ser morto. Ao ouvir isso, Kim Tai ficou surpreso ao ponto de ficar sem palavras, incapaz de pensar em uma refutação. Enquanto isso, Lu Xiaojie permaneceu firmemente em vantagem, atacando ferozmente com os mesmos princípios aos quais a seita da espada aderiu. Sacrificar o cultivador de espadas Qin Zhou para ressuscitar através da magia deve ser punido com a morte. Os olhos de Kim Tai se arregalaram ainda mais, suas pupilas se contraíram e as linhas em seu rosto se contorceram ainda mais. A voz de Lu Xiaojie não cessou, mas ecoou pelos arredores. Todos os presentes podiam ouvir suas palavras claramente, como se reverberassem pelas profundezas de um ambiente. Riu, acompanhado pelos cadáveres daqueles que ele matou. Ele continuou: a seita demoníaca externa traz calamidades para as 4 direções, que nós, cultivadores de espadas, testemunhamos, portanto, devemos ser exterminados. Com toda a aversão acumulada ao longo dos anos, Lu Xiaojie falou decisivamente, sua voz aumentando de volume, coludindo com os cultivadores demoníacos da Associação da Lua Roxa, até planejando trabalhar juntos contra nossa própria seita. Ele deve ser morto. Ainda espero que você possa me dizer qual regra afirma que não posso matá-lo? Não tenho permissão para matá-lo? Kim Tai ficou sem palavras, já que cada palavra pronunciada estava em conformidade com os princípios morais, só conseguindo balbuciar: você é realmente Lu Xiaojie, implacável. O olhar de Lu Xiaojie se tornou mais intenso, apontando para frente, afirmando: não tenho arrependimentos na minha consciência, como posso não agir diante disso? A opinião pública parecia pronta para executá-lo ali mesmo, e seu comportamento se tornou extraordinário. Ele se posicionou bloqueando a luz do sol que brilhava intensamente, seus olhos como 2 gemas raras brilhando intensamente na noite, declarando firmemente: não tenho arrependimentos na minha consciência, matar é matar. Ele balançou a mão para o lado, e algo subiu rapidamente de sob a água. Não estava claro o que era até que aterrissou firmemente em sua mão. Era uma espada. Lu Xiaojie falou: deixarei a ele uma espada do destino, a espada retorna ao túmulo da espada. Este é o meu respeito pela seita da espada como líder da seita Mo.
Ele lançou a espada diante de Qin-Tai, então disse uma frase profundamente ambígua e profunda, assim, se for digno, entrará no salão ancestral. O rosto de Qin-Tai ficou pálido enquanto ele olhava atentamente para a coisa sob seus pés, sua voz tremendo de raiva, Você! Você! Os espectadores se tornaram animados e barulhentos, murmurando com entusiasmo, dizem que a espada do discípulo da seita da espada é gravada com magia da espada, no momento da morte, a espada retornará automaticamente ao túmulo, mas a espada de Shenki não é assim. Exatamente, ele apagou a magia. Acontece que Shenki há muito deixou de precisar do título de discípulo da seita da espada, ele está apenas usando-o para conveniência em suas ações. Como poderia Qin-Tai possivelmente ouvir essas palavras? Não importava quão verdadeiramente refletissem a realidade, aos olhos dele, eram apenas bobagens sem sentido. Os jovens de fora estavam enfurecidos, culpando e xingando Shenki em altos brados, traindo a confiança, matando companheiros de equipe. Como ele pode ter o direito de voltar para a seita da espada? Ele até se aliou aos cultivadores demoníacos, tendo matado tantos de nosso povo. O líder Lu está certo, esse tipo de escória merece morrer, é verdadeiramente repugnante. Algumas pessoas expressaram seus sentimentos, incapazes de suportar mais. Enquanto isso, Lu Xiaojie havia alcançado seu objetivo. O sorriso em seu rosto se tornou verdadeiramente satisfeito, pensando secretamente, se você quer se manter em uma posição moral para impedir que minha Xinyan tome uma atitude, então farei com que você fale miseravelmente nesse mesmo terreno moral. Usando a própria arma de alguém contra ele. Antes das palavras de concordância que o mundo tinha para ele, Qin-Tai ficou ainda mais furioso, rangendo os dentes e exclamando, muito bem, está certo. Abaixo da superfície, ele estava em chamas de raiva, e seu olhar furioso parecia pronto para disparar uma bala na pessoa na sua frente a qualquer momento. Mas, diante do olhar do público, ele só pôde se submeter ao líder do secto Lu, então você poderia, por conveniência, me acompanhar de volta ao secto da espada? Shenki morreu por suas mãos, então você deve pessoalmente dar uma explicação ao líder do secto. Jian Xinyan, que ouvirá tudo isso, notou que ele queria levar Lu Xiaojie embora, então ela se adiantou, apontando sua espada afiada diretamente à frente, e retrucou resolutamente, não vejo a necessidade disso. Qin-Tai ficou surpreso, recuando e rangendo os dentes enquanto exclamava, você. Pei Qian, testemunhando essa cena, franziu a testa com preocupação. Pensou consigo mesma, se não descer imediatamente, a tia Yan pode acabar matando aquele velho. Se o secto da espada e a montanha Xunkyu entrarem em conflito, não será bom. Logo após pensar isso, ela desceu graciosamente de cima, juntou as mãos e cumprimentou educadamente, a santa da montanha Xunkyu, Pei Qian, cumprimenta o sênior do secto da espada. Qin-Tai ficou um tanto surpreso ao vê-la aparecer. Não esperando que Qin-Tai levantasse quaisquer questões, Pei Qian falou primeiro para explicar, estou acompanhando o tio Lu. Você não pode levar o tio Lu embora. Porque o santo enviou uma mensagem para mim, o santo quer se encontrar com o tio Lu. Ao ouvir as palavras de Pei Qin-Tai ficou surpreso, o santo tem uma reputação igual à do santo da espada, e comparado à posição de líder do secto, o santo é até um nível acima, ainda assim quer se encontrar com essa pessoa. Neste momento, o protagonista da história, Lu Xiaojie, também tinha questões em mente, olhando para o lado com uma expressão confusa, isso é mesmo verdade? Ele só pôde ver Pei Qian sorrindo maliciosamente, piscando para ele. Percebendo a situação, Lu Xiaojie imediatamente soltou uma risadinha triunfante, elogiando a garota em seu íntimo, você deve ter aprendido a fabricar histórias, muito bem feita. Ele estava inconsciente de que isso era apenas um assunto trivial, naquele momento, mesmo que estivesse furioso, teve que enterrar isso bem fundo, seu rosto contorcido em uma feia grimace como se tivesse acabado de comer uma pimenta. Em seu coração, sentia raiva e ressentimento, incapaz de entender por que o Júnior do Santo da Espada estava ali, não tenho como transferir o título de Santo da Espada. Então, ele agarrou firmemente a espada de Shenki e imediatamente a armazenou em uma dimensão diferente.
Tentando manter uma aparência de calma, respondeu: reportarei este assunto com precisão ao séquito, e cumprirei a decisão do líder do séquito. Então se virou, mas não antes de lançar um olhar para Lu Xiaojie com olhos cheios de intenção fatal, rangendo os dentes de fúria: se o líder do séquito solicitar especificamente para vê-lo, você não terá escolha a não ser obedecer.